Olá, boa noite a todos, todas e Olá, todos. olá. Olá, boa Então, noite. nós damos início, boa noite, damos início a mais um encontro na 11ª Mostra de Audiovisual de Petrópolis. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. A 11ª edição da Mostra Audiovisual de Petrópolis tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, via Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Um agradecimento especial também aos apoiadores dessa versão online, Canal Futura, TV Unifase, IES Cursos de Idiomas e a plataforma de stream Ensaiei TV. Boa tarde de novo para todo mundo. Para a gente é um prazer imenso e inenarrável estar participando pela 11ª vez da Mostra de Audiovisual de Petrópolis, o Cinema 360, do qual eu faço parte. Desde o início das organizações da mostra, sempre participou de todas as edições e sempre participou com essa pegada de exibir os filmes realizados por petropolitanos ou rodados em Petrópolis. E aí a gente hoje tem essa reunião aqui muito bacana dessa galera que trabalhou muito no início da pandemia e produziu bastante, que é a nossa querida amiga Fernanda Almeida, a Ilana Peterman Brasil, o Yuri Mendes, o Pedro Eiras, e a gente vai ter um filme meu também, que todos os filmes eles estão na plataforma, na página da mostra. Então, além dessa programação dessa mostra Curta Petrópolis, que integra a Mostra de Audiovisual de Petrópolis, vocês também até o dia 29 vão ter acesso a toda a programação que está excelente. A mostra todo ano, não sei como ela consegue, mas ela sempre se supera, no quesito programação. Eu acho que é o evento, na minha humilde opinião, é o evento mais importante do audiovisual em Petrópolis, que traz sempre novidades, lançamentos, debates que são essenciais para a discussão da gente enquanto sociedade. E é isso. Aí eu queria começar assim, que a gente se apresentasse. Então, eu já falei um pouquinho de mim, e aí eu gostaria que cada um se apresentasse e já chegasse já falando como é que foi produzir filme na pandemia. Quem começa? Eu posso começar. Quem começa? Ei, ótimo. Eu sou Yuri. Você é mediadora, vai. Beleza. Eu sou Yuri Mendes. Eu sou de Petrópolis e sou formado em atuação cênica pela Unirio. E também fiz ensino médio de técnico em audiovisual no CENIP, no M. E é estranho se apresentar, né? Eu sou... Enfim, meus trabalhos, as coisas que eu penso e faço estão geralmente ligadas às artes cênicas e audiovisual, ou às vezes o encontro das duas linguagens. E esse vídeo que está sendo exibido nessa mostra, o Memória Epidérmica, eu fiz em setembro, outubro do ano passado, pandemia comendo solta, e foi meio que um retorno meu àquela coisa do meu curso de audiovisual que eu fiz no ensino médio, que eu estava sozinho em casa e fazendo tudo, edição, direção, atuação. Então foi um lugar assim meio experimental, de colocar algumas inquietações minhas como artista e também, enfim, lidar com todas essas questões da pandemia pessoal. A minha relação com esse trabalho é um pouco essa, assim. Não sei se eu respondi, mas... A gente vai esquentando. Vamos esquentando. O próximo... Olha, eu sou uma mediadora muito anarquista, tá, gente? Eu medio assim, a gente vai se auto-organizando aqui, tá bom? Eu posso me apresentar, então. Ótimo.
Agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui, né, primeiramente. Na verdade, eu nunca participei diretamente de alguma coisa relacionada a Petrópolis e eu fico muito feliz, sim. Né, eu nasci, fui criada em Petrópolis e aí vim para o Rio fazer faculdade há bastante tempo. Está sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, perfeito. Tá. E eu vim para o Rio fazer design, né? Estudei design, depois eu ganhei uma bolsa, fui fazer Media Arte, uma bolsa que eu ganhei do governo alemão, fiquei lá 4 anos. E aí voltei, e aí eu trabalhava muito com vídeo, mas de uma forma bastante artística, bastante, né, documental e autoral, eu sozinha fazendo tudo, assim. E aos poucos, nos últimos 5, 6 anos, eu comecei a criar animações artesanais, né? E tô nessa até hoje, cada vez mais, assim. E é muito legal porque no ano passado, né, quando começou a pandemia, eu estava pensando num trabalho novo de animação, eu trabalho muito com as danças, né? E até então eu só tinha feito trabalhos em que eu filmava, porque eu faço animação, faço desenho a partir de frames de vídeo, né? Se chama rotoscopia essa técnica. E eu trabalhava sempre com filmagens que eu tinha feito, né? Eu fui para Recife, filmei, eu fui em determinados locais do Rio de Janeiro, filmei, e aí a partir disso eu criava as animações, né? E com a pandemia eu decidi pela primeira vez fazer um trabalho a partir de vídeos de YouTube. E aí eu busquei vídeos que fossem os mais caseiros possíveis, assim, vídeos de mulheres que dançavam funk e que ensinavam o funk, justamente porque eu descobri como buscar vídeos de mulheres para mulheres, né, sem ter uma pegada de ser um vídeo voltado para um público masculino, né. Então, foi isso. Então, foi a minha primeira experiência, né, o trabalho que eu compartilhei nessa mostra, e eu fiquei super feliz com o resultado, foi muito prazeroso, eu gosto muito do funk, de trabalhar com a cultura funk, e é isso. Depois a gente conversa mais. Ótimo. Então, acho que agora vou ser eu, né? Que a Fernanda teve que sair um pouquinho. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro, eu sou formado em jornalismo, né? Sou jornalista de formação, mas nunca atuei diretamente com jornalismo. Comecei a estudar outras coisas, trabalhar com roteiro. E aí, ano passado, durante a pandemia, meio que surgiu esse interesse aí jornalístico, voltou e comecei a pesquisar sobre a vida da Inês Etienne Romeu, né? Quando descobri tudo que tinha acontecido na Casa da Morte com ela, achei que seria super bacana fazer um curta sobre isso. E aí, na pandemia, em casa, sem poder sair, aproveitei para conversar com um monte de gente no Zoom, gravei várias entrevistas, falei com um monte de gente, deu mais de, não sei nem quantas horas, mais de 15 horas aí de material. Falei, vamos, né, fazer um curta disso aí. Foi daí que surgiu o Se Eu Morrer, que é, né, para contar a história da Inês, principalmente, né, e registrar aí tudo que ela passou, a importância da Inês na cidade de Petrópolis e tudo mais. Então, acho que é isso. Fui bem breve o objetivo para depois a gente conversar mais. Ótimo. Fernandinha, tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Fernanda? Eu tive que sair e voltar. Oi? Tá me ouvindo? Oi, pode falar, sim. Certo? É porque eu tive que sair e voltar porque eu fiquei sem áudio. Enfim, uma breve apresentação minha, né? Eu sou cineasta formada na PUC Rio. Estou no Rio de Janeiro no momento, em Petrópolis. Produzi 2 curtas-metragens, um aqui no Rio chamado Mulheres de Pedra, sobre um coletivo. Trabalhei como editora de vídeo muito tempo, depois comecei a realizar alguns curtas, né? O primeiro foi Mulheres de Pedra, que é um curta sobre um coletivo com o mesmo nome aqui no Rio, e um sobre o Clube Cascatinha em Petrópolis, né? Que eu descobri, essas descobertas que a gente faz sobre a cidade, né? Que a última vez que o Garrincha entrou em campo e jogou futebol foi em 1972 no campo do Cascatinha. E aí eu fui, entrevistei o seu Lésio, que tá no clube, foi jogador nesse jogo com o Garrincha, enfim. E aí eu comecei a produzir esses curtas e eu tenho interesse nessas histórias que são meio ocultas, né? Um pouco essa pegada.
O ano aqui, quarentena, totalmente quarentenado. E eu acho que esse curta foi fruto de um momento em que a pandemia, na verdade, ela está pior agora, mas ela nunca melhorou, né? A grande verdade é essa. No momento em que eu percebi que a angústia de ficar presa dentro de casa já tinha passado. Eu estava naquele momento de perceber que eu estava numa condição de privilégio, de não precisar sair para trabalhar, né? E aí, as pouquíssimas vezes que eu saí aqui, vi BRT lotado e toda essa situação da condição de classe no Brasil, né? Das pessoas que têm que sair nesse momento tão terrível. Então, foi um olhar e uma reflexão acerca desse momento, né? Da condição de que você não está mais confinado, não é mais uma angústia, mas é um privilégio poder ficar em casa. De um modo geral, é isso, assim. E aí, o desafio de filmar dentro de casa, né? De não sair para nada, nem no corredor eu fui, nem ali embaixo não fui. Então é isso, esse foi o desafio, assim, tecnicamente falando, né? Como visar esse privilégio. Fui bem breve. Ótimo. Bom, sou eu, né? Que comecei já falando, né? Para quem não me conhece, não me apresentei. Né? Eu sou a Aline Castella, né? Eu tive a grande oportunidade de ser professora do EME. Eu conheci o Yuri, né, nessa época lá no ensino de áudio e vídeo, né, do Colégio Estadual do Segundo. Né, trabalho, né, com o ciclobismo, né, desde 2008, organizando o Cinema 360 graus. Então, né, todas essas carinhas que estão aqui, né, nessa lateral já são, né, desconhecidos, né, do Cinema 360. A gente já exibiu outros filmes de Yuri, já exibiu outros filmes da Irlanda, já exibiu da Fernandinha, exibiu Pedreiras. Hoje é a primeira vez, na verdade, que eu estou em contato assim, mais visual, tanto com a Ilana, né, quanto com o Pedro. Acho isso uma coisa muito fantástica, porque eu acho que eu exibi a Ilana, né, há uns 5 anos, e a gente nunca, né, se viu. E eu acho essa oportunidade, né, que a internet dá, né, de encontro mesmo, né, e como ela foi potencializada agora, né, nessa coisa da pandemia. A gente está tendo toda uma mediação de festivais e mostras, né, feitas agora, né, tudo pela internet, pelo streaming, de uma forma que nunca, né, houve. Eu acho que isso gera N reflexões para a gente também, né, de como pode ser, quem sabe, né, esse daqui para frente, se a gente consegue, talvez, não, esse daqui para frente. E, né, o meu contexto de produção dentro da pandemia, que eu acho que é uma coisa que muitos de nós enfrentou, né, foi esse encontro com o cinema mais artesanal e feito, né, o cinema de um homem só. Tipo, a gente até brincou, né, quando a gente estava, né, nossas sinopses, que eu pedi, ficha técnica do filme, roteiro, eu, produção, eu, não sei, né, porque a gente, infelizmente, não tem, né, aquela coisa do encontro mais, né, presencial, e você tem que dar conta de, né, escoar o seu pensamento, a sua ideia, né, e, enfim. O meu projeto, na verdade, né, tipo, eu fiquei, né, um tempo estudando, eu me formei fiz um mestrado sobre, né, história do cinema em Petrópolis. Então, né, desde 2014, mais ou menos, o meu foco é esse, cinema em Petrópolis feito na cidade, e o cinema exibido na cidade, né, e aí daí o nome do filme, que não é bem um filme, ele é meio que um PDF animado, uma aula, né? Ele é meio que um resumo dessa pesquisa da presença do cinema em Petrópolis e da presença da cidade no cinema. E um dos aspectos que eu acho que pegou muitos de nós até nessa questão da feitura de filmes em tempo de pandemia foi essa nossa tendência, às vezes, né, de um incentivo que não vinha. Né, todos os editais emergenciais de cultura, eles tiveram emergencial, na verdade, só nome. Né,
acho que o Yuri, o meu epidérmico, se não me engano, foi, né, um edital daqui de Petrópolis, em Casa da Cultura, o meu foi desse edital. Foi um edital anunciado no ano passado, assim, no início do passado, como se fosse uma coisa super inicial, né, para tirar, né, a classe artística de sufoco. Ele só foi realmente acontecer e exibir os filmes em dezembro, então a gente ficou, sei lá, quase 10 meses lutando para esse edital acontecer ou não, né? E o fazer artístico, né, é um imperativo tanto quanto é um imperativo também você alimentar, se vestir, enfim. Né? E a gente só foi receber, você recebeu? Não, eu recebi tem 3 dias, tem alguns dias, assim, depois de muito tempo, eu fui receber por esse vídeo que eu fiz, que eu entreguei meses atrás, né? Sim, né? Então, acho que, na verdade, assim, a questão polêmica, né, eu gostaria de levantar agora, né, sobre produção em tempo de pandemia, é tocar nesses assuntos mesmo, né, do quão é difícil, às vezes, você, né, viver a sua arte, ser reconhecido pela sua arte, não, sabe, tudo tem que ser uma luta, né? Por mais que, né, aquela ideia idílica né, na mão e na cabeça, e tem, né, outros imperativos também são importantes quanto. Então, acho que é muito desafiador, né, para todos nós, né, que dependeram ou não de incentivo, né, do Estado para poder produzir, né, manter, né, o nosso pensamento artístico, manter o nosso fazer e, né, conseguir dar sequência, né, nisso que a gente está fazendo. O seu festival também não foi, Pedro? Oi, Aline, desculpa, é que cortou a sua pergunta. Oi. O seu filme, o seu Morrer, ele foi, né, finalizado no, né, festival também. Com o edital, na verdade, aquele edital fica em casa com a cultura, né, que teve da Prefeitura de Petrópolis, no final, no meio do final para o ano passado, que eu acho que foi, né? É que com a pandemia os tempos ficam todos confusos, eu nem sei se foi há um mês atrás ou há 2 anos, mas eu sei que rolou o edital lá do Fica em Casa com a Cultura, que foi o que eu utilizei para... mas como o Yuri falou também, o meu também eu fui, sei lá, roteirista, diretor, editor, até trilha sonora eu fiz e falei assim, porque, né, na pandemia a gente já, no Brasil, infelizmente, tem essa dificuldade, né, em conseguir fundos para fazer os projetos, então com a pandemia ainda potencializou isso e fiz tudo por conta própria e aí com o edital da prefeitura que ajudou também. Ótimo. Fernandinha saiu, caiu. Olha, essa aqui. A gente consegue ver, Gabriel, a mensagem no Facebook, no YouTube. Ela vem aqui para gente. E tá para todo mundo. Então, Aline, tá me ouvindo? Oi, tô. Então, volta e meia eu não consigo te ouvir, fica cortando demais, assim. Eu não sei se... Eu tô do lado do radiador. Pois é, acho que é isso. Acho que a gente tem que se adaptar, como se a gente se vai se adaptando, né? A pandemia, o de pandemia pede isso da gente também. 3. Sim. A gente vai se adaptando, né? Agora sumiu o áudio aqui para mim. Eita. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Ai, que bom. Pensei que eu estava sozinha. Vamos ver se agora volta. Né, outra coisa também que eu queria saber de vocês é o seguinte, né? Acho que de todos nós aqui, né, que somos jovens também, eu acho que o único que teve uma oportunidade muito de ouro aqui, não vou falar de inveja, não vou falar de sentimentos ruins, mas tipo, poxa, gostaria de ter vivido um pouquinho na sua época, é o Yuri. Porque o Yuri teve a possibilidade de fazer, né, o ensino médio, né, profissionalizante, que na minha época era
curso normal, né, para ser professor, técnico em contabilidade, técnico em patologia, né, acho que Fernandinha talvez, né, e Ilana deve ter pego essa época também, Pedro não sei, né, mas assim, nossa época, né, a gente, essa oportunidade, né, de você estudar no ensino médio, né, um curso profissionalizante na área artística, eu acho que é uma oportunidade muito de ouro, né, porque talvez, né, todas as outras, né, trajetórias, aí uma também é uma trajetória, né, Yuri, porque a gente tem, né, tem o curso, né, que existe há 11, né, 11 para 12 anos, né, mas você não tem mais nenhum outro tipo de curso de formação, seja no nível, né, universitário ou pós-graduação, de áreas ligadas, né, à carreira artística, seja artes visuais, seja o cinema, teatro, né, então, assim, né, acho que a maioria de nós, de alguma forma, teve que buscar, né, em outros espaços, Sim. né, grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, né, ou até fora do país, igual a Ilana falou, né, buscar, né, né, dar essa nossa vontade, né, de trabalhar com arte e tudo mais. E aí, assim, né, eu acabei voltando, né, tipo, estudei na UFRJ, né, fiz 3 anos de graduação, com dois filhos no meio, né, eu sou formada em pintura na Escola de Belas Artes. Aí eu voltei a Petrópolis, mas Petrópolis sempre esteve muito ligada dentro do meu trabalho. Então, né, assim, a questão que eu estou querendo trazer né, eu trabalho muito com a questão do território. Então, minha pesquisa em artes visuais, minha pesquisa visual. E aí eu queria saber para vocês como é que vocês lidam com essa questão do território, se essa questão do território aparece dentro do trabalho de vocês, ou pelo fato de vocês, né, terem tido uma experiência mais, né, cosmopolita, de ir para outros lugares, né? Como é que vocês veem, né, essa questão do território dentro do trabalho de vocês? Eu acho que a questão do território, ela parece muito forte, assim, no Memória Epidérmica. Porque, normalmente, o que tem me interessado nos últimos tempos é a questão... Geralmente passa pela questão do corpo, assim, sabe? Muito pelo meu interesse nas danças afro-brasileiras, muito pelas questões políticas que envolvem os nossos corpos. E nesse trabalho, especificamente Memória Epidérmica, o estalo de fazer ele veio para mim quando eu tive essa reflexão, assim, de que existe a história oficial de Petrópolis, né, a história imperial, essa história que é a história hegemônica, que é uma história muito romantizada, e existe nós, né, vocês, que a gente não se vê muito, né, nessa história que tá aí, né, e que a gente às vezes romantiza demais essa história. Então, o ponto de partida de pensar a minha relação com a cidade, a minha relação com o próprio corpo, nesse vídeo veio a partir disso, tipo assim, gente, quem sou eu no meio dessa história toda? Né? Tem até uma frase que é eu penso nas mãos que construíram esses palácios, eu penso nos meus avós e nos avós dos meus avós, que é quem tá para além dessa história oficial de Petrópolis, assim. Eu tenho uma paixão imensa pelas pessoas, pela cidade, e eu não vejo isso na história oficial. Então, acho que foi dessa maneira que eu tentei fazer nesse vídeo, essa questão do território. Para mim também foi bem interessante você falar da história, né, além da história imperial e tal, porque no curto eu também estava falando aí da ditadura, né, da presença forte da ditadura em Petrópolis, de tudo que aconteceu, da Casa da Morte. Até hoje muitos petropolitanos ainda não conhecem ou não sabem da Casa da Morte, e a dificuldade, uma coisa que eu conversando com as pessoas no meu curta surgiu muito, que é a dificuldade que muita gente de Petrópolis tem de reconciliar, né, a verdade do passado petropolitano, que não é um passado assim de imperial, de casarão de novela, mas que tem muita
muito sofrimento, muita tortura, muita violência e também muita luta operária, né? Muito trabalho do escravo, tem muita coisa que a gente às vezes prefere, né, que não é tratado, né? Então um pouco disso também, de resgatar essa história da Casa da Morte, é trazer um pouco disso também, falar de Petrópolis de uma forma um pouquinho mais honesta, né? Tanto de tudo que aconteceu aqui, né? Eu acho isso bem interessante, essa visão extraoficial da cidade, né? Que sai um pouco dessa ideia de Petrópolis, cidade turística, que o pessoal vem passar o Natal, mas que não sabe de todo o resto que aconteceu aqui, né? Eu, particularmente, eu acho muito interessante essas abordagens, né, sobre a cidade de Petrópolis, só para fazer um adendo, assim, porque pelo menos até eu sair daí, eu nunca tinha, né, a gente pelo menos não tinha contato com isso, e é claro que existem múltiplas histórias escondidas, né, existe uma história dominante que é vergonhosa, assim, né? E existem histórias lindas que ficam escondidas, que agora estão vindo à tona e que tem que vir cada vez mais à tona, assim, né? Que são os verdadeiros criadores, construtores e mantenedores da cidade, assim, da vida cultural e de tudo mais, assim. Eu fico muito feliz. Mas para falar um pouquinho disso, né? Realmente, assim, né? Essa minha experiência aqui no Rio eu estudei na UERJ, né? E aí e a escola de design fica na Lapa, então, né, eu tinha, assim, né, eu criei uma conexão muito bacana com a cidade do Rio, e aí eu fui para a Alemanha, e aí lá mesmo, assim, no primeiro ano lá, eu já estava, assim, doida para voltar, sabe, foi bastante difícil a experiência do ponto de vista cultural, né, e, na verdade, quando eu voltei, e eu já estava, na verdade, aqui eu estava bastante envolvida com muitas manifestações culturais, né, com, enfim, eu tinha uma vida bastante voltada para isso, assim. E quando eu voltei, foi realmente, assim, 100% do tempo, né? Eu fiquei dedicada a esse contato, né? As pessoas, as danças, né? A toda essa relação humana verdadeira que eu perdi quando eu estive fora, assim. Perdi não, porque lá eu tinha os meus grupinhos, o meu gueto, enfim, né? Isso também faz parte, assim. Mas, com certeza, eu acho que esse meu trabalho tem muita relação com isso. E, na verdade, o próprio fazer artesanal também, né? Também para buscar muito essa relação com o corpo, essa relação com as coisas mais simples e mais artísticas, né? Sem tantas mediações também, né? Sem tantas camadas entre as coisas, assim. Então, eu acho que, com certeza, os resultados do que eu faço têm a ver com esse meu retorno, né? Ao Rio e a esse retorno mesmo no sentido bem subjetivo, assim, né? Tem a questão do território. Primeiro, perdão, que eu caí, eu tive problemas técnicos, mas voltei. Não tenho tempo de debater essa questão do território. Então, primeiro, todos os filmes me chamaram muita atenção, assim, pela qualidade artística. Eu gostei bastante. Mas o do Yuri me chamou muita atenção, e a Aline começou falando sobre a possibilidade que ele teve, que a gente não teve, eu vou fazer 39 anos, né? Que a gente não teve de estudar arte dentro da cidade. Então, a gente teve que sair, se deslocar e voltar, né? E aí, a nossa olhar sobre o território também acaba sendo um pouco fragmentado, e tem essa coisa do deslocamento, da vivência em outro território para voltar e ver a cidade com outros olhos, né? O Cascatinha, o filme que eu fiz lá no Clube Cascatinha, tem um pouco disso. Mas, de certa forma, eu tive uma experiência que o filme do Yuri me lembrou muito, principalmente naquela cena que você vai com a mão assim, e você fala essas mãos que construíram esses palácios, ou esses... É muito impactante, porque eu, na minha volta, depois de 8 anos no Rio de Janeiro, eu me lembro em 2015 que um dia eu fui ao Museu Imperial, eu já com experiência de edição de vídeo, já tendo feito algumas coisas e tudo, com olhar artístico e olhar sobre a sociedade muito diferente, né? Com essa coisa da desconstrução de narrativas que a gente vem vivendo, questões de ancestralidade, descolonização e tudo mais. Eu lembro que eu voltei e um dia eu fui ao Museu Imperial, e eu não ia ao museu, eu acho que desde criança, né? Criança petropolitana vai para o museu para andar de pantufa. Aí eu voltei na fase adulta para ver o museu, né? E eu fiquei impressionada porque eu lembrei de imediato, quando eu vi a cena
do seu filme, da mão, assim, que eu entrei, olhei aquela coroa, eu falei, cara, eu olhei aquilo tudo e falei, cara, quanta escravidão foi necessária para construir isso aqui? Por que ninguém fala disso? E por que a gente não fala? Porque a gente nunca teve a possibilidade de falar. E também porque eu sou branca, né? Eu tô numa condição que não sou eu que sofri, não sou eu que sofro as consequências, né? Eu tô dentro dessa história hegemônica, de certa forma. Então, e aí, tendo essa vivência de Rio de Janeiro, que é uma cidade, para mim, muito africana, né? O Rio é muito África, assim. E aí você volta, aí você vê Petrópolis com outros olhos, assim. E aí me bateu muito. E, assim, eu acho que esse é o momento, assim. Então, quando você junta gerações diferentes, tem o nosso questionamento acerca de ter que sair da cidade para poder ver a cidade, e o seu olhar, Yuri, por exemplo, que está dentro e que já está vendo com outros olhos, porque teve a possibilidade que a gente não teve. Então, assim, eu acho que até nesse sentido, a seleção dos filmes, e aí também todos os filmes selecionados, né, da Ilana também tem a ver com isso, porque da Ilana tem a questão da corporalidade ali totalmente presente, né? Tem essa questão também, a seleção da mostra tem a junção de gerações também, né? Então, não tem só a questão do território, tem o território com olhares de gerações diferentes também. Eu achei muito interessante nesse sentido. Ótimo. Todos falamos sobre o território? A gente tem aqui, né, perguntas já rolando, né, porque a gente está ao vivo, né, pelo YouTube. Isso provavelmente vai ficar gravado também, né, no canal, né, Mostra de Petrópolis. Então, quem não, né, perder agora por algum momento, né, pode acessar esses vídeos depois e todos os outros, né, de todos os outros eventos que aconteceram dentro da mostra. E aí a Maria Regina Bortolini, querida, está perguntando aqui para a Ilana, né, pedindo para falar um pouquinho sobre, né, como foi fazer essa animação em aquarela e quais são as suas referências para esse tipo de trabalho que você desenvolve. Ilana? Oi. Sim, picotou, mas deu para ouvir. Então, como foi fazer? Acho que é uma pergunta um pouquinho complexa, né? Eu não sei como que eu resumo. Fala um pouco como foi fazer a animação de aquarela e quais são as suas referências para esse trabalho. Sim. Então, como eu falei um pouquinho, né? Eu trabalho com aquarela já há algum tempo, né? E, assim, só para contextualizar um pouco, por que eu escolhi a aquarela? É a aquarela líquida, que muitas pessoas não consideram aquarela, né? Ecoline. Porque ela é muito líquida, ela é muito colorida, né? Ela tem muita saturação na cor, e eu sempre gostei disso. E, na verdade, como eu faço muitos desenhos rapidamente, ele tem que secar muito rápido, e ele é bem simples, é bom usar a aquarela líquida, porque eu consigo realmente ter uma velocidade de produção muito grande. Então, é um trabalho... É engraçado, que ele é muito rápido, né? Porque a aquarela seca muito rápido e você... Não existe... Assim, é engraçado também porque não existe erro, porque na aquarela não tem como consertar o erro. Então, você aceita tudo que acontece, basicamente. E aí... é muito engraçado que é rápido, só que ao mesmo tempo você fica, tipo, horas para fazer alguns segundos, né? Então, é um movimento de corpo que normalmente é rápido e você, né, fragmenta esse movimento em centenas de desenhos. Então, é como se você vivesse aquele movimento corporal de uma outra forma, né? De uma forma muito mais estendida. E é muito bom trabalhar com água, porque é isso, né? Ela é muito rebelde, sabe? Ela mistura, ela vai para um lado, vai para o outro, e aí você tenta ali ajeitar, e aí piora, e aí é muito engraçado, justamente, quando acontece uma coisa fora, né, do previsto, você pensa, mas vai passar tão rapidinho, gente, são 8 por segundo, ninguém vai reparar, e aí você realmente é um bom exercício para você aceitar o próprio fazer, o seu traço, né? Você acaba realmente aceitando as coisas que acontecem, assim, com mais naturalidade, né? E as referências, eu achei legal você perguntar, e eu fiquei aqui pensando, porque realmente nunca tinha me perguntado as referências, assim, de pessoas que trabalham com isso, e não são muitas pessoas que trabalham com isso, pelo menos
eu tenho muito contato com pessoas assim pelo Instagram, pessoas do mundo inteiro que fazem um trabalho na mesma linha. A gente, né, troca assim animações e são inspirações, só que são pessoas menos conhecidas, assim, né? Mas tem uma animadora, uma designer canadense chamada Iveta Karpachova. Na verdade, ela é russa, mas mora no Canadá. Fez uma escola de cinema no Canadá, de animação, que ela é bem tradicional. E ela já tinha um trabalho na rotoscopia que eu já admirava, eu comecei também a acompanhar. Na animação artística, eu acho que o nome mais famoso um dos nomes mais famosos é o sul-africano William Kentridge, né, que ele faz um trabalho com carvão que é fenomenal, assim. E ele, na verdade, ele desenha num papel só. Ele desenha, fotografa, e aí o rastro vai continuando, né? Então você vê o movimento sendo formado e os desenhos anteriores no mesmo papel. É maravilhoso, assim. E eu acho que visualmente, né, tem muita referência nos artistas contemporâneos, principalmente aqui do Rio, desse momento, que trabalham muito com a questão do figurativo, né, com as cores. E aí uma pessoa que eu admiro muito nesse sentido é o Maxwell Alexandre, que ele trabalha com essa arte bastante figurativa e bastante popular, né? Ele usa diferentes elementos, né? Uma combinação de diferentes suportes para criar, não é só tinta, ele usa o que ele tem. E visualmente é muito interessante também, uma referência visual para mim, assim. Eu espero que tenha respondido, Maria Regina, e agradeço a pergunta. Né, e aí, todos nós, né, em relação à técnica, né, tipo, né, eu acho que eu vou começar falando aqui sobre mim, né, depois que eu fiz o Guarani, né, que é um curta que a gente realizou em 2019, eu fiquei muito apaixonada pela coisa do arquivo, né, e aí, assim, né, não sei se todo mundo, né, teve a possibilidade de assistir o Guarani, né, ele daqui a pouco vai voltar para o ar de novo. É um filme que conta a história, né, do filho Terto. E aí o filme vai trazendo, né, revelando várias coisas, né, que muito, né, que a Fernandinha falou, né, coisa a gente descobrir, né, quando fez o Castinha, né, você descobrir camadas de história, né, coisas que a gente não está, né, habituado a discutir ou sabe. E assim, eu tive uma alegria muito na produção do Guarani de ter tido contato com um acervo muito rico da própria família, tanto em película, né, películas da década de 40, 50, 80, né, como muita coisa em foto. A gente tinha feito um outro trabalho também de documentário, né, sobre os 100 anos do Sindicato dos Metalúrgicos, e isso foi uma coisa muito importante para eu entender assim, a força que tem um acervo e uma imagem de arquivo, sabe? É muito potente enquanto, né, uma imagem durante a história mesmo. E no tempo, né, e com o Guarani, né, quando eu descobri o personagem, né, o personagem mesmo, né, trouxe essa carga e essa coisa de imagem e as imagens da cidade como se fosse um rascunho para um desdobramento maior, né? Eu fiz o Guarani, aí agora a gente está fazendo, né, o filme sobre a história da cinema, né? E tudo também que, né, desdobra, como se tudo um grande desdobramento dessa pesquisa, né? Do mestrado. A pesquisa do mestrado também foi um desdobramento, né, dessa minha investigação, né, de que era eu produzindo, né, ou reproduzindo o cinema petropolitano em Petrópolis, que cinema era esse, né, que história é essa que a cidade traz e como o arquivo ele é importante de ponto de apoio e ponto de partida, né? Então, assim, a gente tem, né, igual a gente está fazendo da cinema, né, você tem um evento que é importante, né, que é essa primeira exibição de filmes em Petrópolis, e esse evento, de acordo com o tipo de acervo
de arquivo de pesquisar, aí conta uma história completamente diferente. Será que todas né, os reportes de Petrópolis, da primeira edição, em 1867, né, Petrópolis foi a cidade herege. Ninguém discutiu isso. Agora, se eu pegar, né, partir para o acervo do Amazonas, pode ser que eu ache essa história de outra forma. O Rio de Janeiro, essa história de outra forma. É dia 19 de junho, que é o dia que o Afonso Cepeto veio lá no navio e fez essa primeira imagem. Então, uma das coisas muito interessantes, né, com o cinema e com o cinema documentário é que essa da verdade, ela não existe. Não existe uma verdade, né? É uma construção ali, né? Uma ficção do olhar da direção e do olhar da montagem, né? Então, assim, dessa coisa técnica, eu fui muito mordida, né, pela essa coisa do arquivo, porque ele é um ponto de apoio, sim, ele traz esses elementos de coisas que a gente não está, né, situada, a gente não é essa coisa a todo tempo, é também enquanto construção. Você pode contar a história que você quer, ela não ser necessariamente verdade, né? E também não ser necessariamente se você está contando aquilo da sua forma, né? Ai, meu Deus, travão, vocês me viram? E animei tanto, falei tanto. Eu consegui compreender o que você está falando, mas está travando. Deu para entender. Eu tudo lá. Então, quem mais quer falar, então, sobre técnica, referências? Se não, eu Pedro, posso falar. Yuri? Posso falar? Então, vai lá. Demorei para entrar, já quero falar. Então, quando eu fiz, né, na verdade, eu comecei pelo texto, o ano da Ramata eu comecei pelo texto, olhando pela janela e começo os céus possíveis da janela do quarto. Essa janela aqui, inclusive. E aí eu comecei a pensar, né, nessa, como eu tinha falado, nessa questão do privilégio de poder estar em casa nesse momento. As palavras meio que vieram, assim, eu meio que pari esse texto meio do nada. No segundo momento, eu já fui corrigindo e fazendo os takes, olhando dentro da minha casa o que correspondia a cada um daqueles versos ali, daquelas frases. E aí peguei e montei. Eu imaginei já de cara o filme preto e branco, porque o momento não está exigindo muitas cores no sentido de... tem muita alegria, né? E aí, para contrastar essa angústia, eu peguei imagens de arquivo aí, jornalísticas, né? Mas não muito identificáveis do Pantanal e da Amazônia, como eu cito, né? Para contrapor aquele fogo, a Amazônia pegando fogo, o Pantanal pegando fogo, e fica mais angustiante ainda. Quando eu finalizei, até a Aline me perguntando, né, em questões de ficha técnica, falou, mas é ficção documentária, ela não tinha visto ainda. Falei, cara, mas o que é o filme, afinal? Porque eu tô falando, e tem minha voz falando, eu, de certa forma, interpreto, né, que aparece eu deitada na cama, eu sentada, eu entediada, né, eu fui um pouco atriz, mas ele acaba sendo um documento de um momento da pandemia complicado, assim. Então, eu classifiquei como experimental, mas ele está entre uma coisa e outra. Porque eu interpreto, mas ao mesmo tempo não interpreto. Eu estou sentindo aquilo ali, né? Então, eu não sou atriz, mas estou interpretando. Então, ficou uma técnica meio entre uma coisa e outra, assim. Não tem muito como classificar. Ainda bem que existe essa classificação de experimental, porque ele ficou meio indefinido, assim, nesse sentido. E aí a questão técnica foi de decupagem, de pensar, explorar ao máximo a minha casa para as pessoas entenderem o espaço no qual eu estava, né? A partir de que ponto eu comecei a ter essas reflexões. Então a técnica foi mais ou menos, e aí montagem simples, né? Não tem muito mistério. Aí teve a coisa do calendário, né? O calendário aparece de forma não linear. Abril de 2020, dezembro de 2020. Eu filmei em novembro, não tinha nem chegado em dezembro ainda. Aí eu fui tirando as folhinhas do calendário para dar uma sensação de que poderia ser em qualquer tempo também, né? Que a pandemia está aí há 1 ano, deixando a gente nesse estado de angústia.
Eu acho que essa coisa do experimental também me deu uma salvada, porque eu também estava meio que sem conseguir definir muito bem o que era esse trabalho. Daí, porque né, ele vem de um lugar muito pessoal, né, um relato mesmo do que eu penso, mas também tem muita cena, né? Não sei, eu fiquei bem na dúvida de como que eu ia classificar, e o experimental também me ajudou. Uma coisa em relação à técnica que foi também uma questão para mim é essa relação com o teatro, que eu venho do teatro, né, e tal, e desde o início da pandemia, os artistas de teatro estão tentando se adequar a essa linguagem, né, de pandemia, seja fazendo as suas peças, os seus trabalhos em vídeo, editando ou não, e tendo um produto, né, de vídeo, ou fazendo apresentações online no Zoom, que também é vídeo. Então eu estava numa vibe de, tipo, meu Deus, como que eu faço um vídeo, mas também trazendo essa coisa do espaço do teatro, assim, desse espaço escuro, em que você joga uma luz no meu corpo e perde essa espacialidade da minha casa, do meu quarto, eu queria sair da minha casa nesse lugar, assim. E foi muito interessante. É uma coisa que eu não fui muito planejando, fui meio que descobrindo que para fazer isso eu poderia usar lanternas, luminárias, e que colocando uma camisa na frente da luminária teria uma cor na luz, ou um papel celofane que tinha aqui. Tudo isso foi muito... Eu não passei por uma coisa de decupar ou fazer um storyboard, assim, sabe? É um negócio muito confuso meu, assim, que eu fui me entendendo, e que eu acho que seria completamente diferente se eu tivesse em parcerias, né? Que aí teria que ter uma organização ali, né, na relação, né? E acho que outra coisa interessante para falar da questão da técnica é essa coisa de atravessar imagens, né? Enfim, duas imagens que atravessam, esqueci o nome disso, mas isso também isso foi uma intenção minha desde o início de pensar como que eu trabalho essa coisa do pensamento turbulento, assim, né? De o quanto a nossa cabeça também ela não pensa de maneira linear ou organizada. Então, como que eu podia trazer essa desorganização do próprio pensamento no filme, assim? Isso também era uma coisa que estava me instigando. E acho que é isso, assim, essa coisa da espacialidade e do pensamento. Conta então pra gente, Pedro. Então, no meu caso foi interessante porque eu fiz o curta sem, na verdade, eu não ligar nenhuma câmera minha, não precisei, não gravei nada de fato, né, do jeito que a gente considera gravar. Até quando eu entrevistei as pessoas, eu não dei também nenhuma direção, assim, tipo, como você coloca a câmera. Eu basicamente assim, vamos ligar o Zoom e vamos conversar, porque eu estava mais interessado mesmo em entender o que as pessoas estavam, né, falando. Então, assim, foi diferente, não me preocupei muito em enquadramento, essas coisas, pela primeira vez, assim, não foi uma filmagem, um processo muito diferente por causa disso, porque foi feito todo pelo Zoom e depois com foto e vídeos antigos, material de arquivo. Eu nunca tinha trabalhado com material de arquivo, então fui aprendendo a fazer. E eu também nunca tive curso de edição, então eu tive que me virar aqui com software de edição gratuito que eu encontrei e aprender como é que faz, e juntando tudo. E
até trilha sonora, assim, eu queria que tivesse uma trilha, mas não precisava ser trilha sonora a música, mas eu queria que tivesse um som no fundo, ali naquele começo, com o planeta Terra e tal, né, e as falas, né, daquela pessoa que fala ali no começo do curto. Aí eu falei assim, bom, preciso de uma música para dar um som, para dar um impacto, então fui jogando uns sons dois, fazendo uma edição, e fui aprendendo fazendo, isso foi bacana também, né, porque eu nunca tinha feito nem documentário, nunca tinha feito nada de material de arquivo, nunca tinha editado, então foi um aprendizado grande também poder fazer isso tudo, né? Então, assim, a pandemia meio que forçou a gente a fazer essas coisas, mas serviu para a gente aprender também, né? Para eu aprender muito, né? E foi bem interessante isso, fazer um curto inteiro sem ter ligado nenhuma câmera em nenhum momento. Nunca tinha tido essa experiência, foi bem bacana. Só um adendo, eu achei uma coisa do seu documentário, primeiro que ele é muito necessário nesse momento que a gente está vivendo. Sim. Agora, uma coisa que me emocionou e me tocou muito, primeiro a imagem de arquivo da Inês e Tiene Romeu falando com o dono da casa, quando ela fala, eu lembro de você, aquela imagem é muito impressionante, e também a fala da Lara Saião, que é uma imagem, é uma fala macro, né, filosófica acerca da questão de humanidade, do que é ser humano, que não é o tema do documentário, mas dá uma profundidade para tudo que você está dizendo, que torna mais necessário ainda. Eu queria fazer esse adendo, porque foi uma parte que me emocionou até. Obrigado, legal. Eu tive aula com a Lara, né, há muitos anos atrás e sempre fui muito fã dela. Então, quando eu quis fazer esse curso, eu falei assim, eu vou conversar com jornalista, com historiador, com antropólogo, com arquiteto, mas eu queria conversar com alguém da área de filosofia para falar disso aí, de memória, de como que a gente se vê como ser humano, né, como que a gente encara essas coisas que aconteceram. E aí eu fui entrevistar a Lara e ela foi, né, incrível, como sempre, falou aquele monte de coisa maravilhosa. Eu falei, eu preciso encaixar isso no curta, né? E aí foi quando eu pensei, pô, se eu jogar essa fala, trazendo, porque uma coisa que eu percebi durante, é uma coisa que a gente já sabe, mas que a gente não atenta tanto às vezes, fazendo curta, é que a ditadura é fruto de um histórico de violência, né? Quando a gente olha lá a escravidão, a gente vê que o Brasil é um país construído em cima de muita violência, até hoje é assim. Eu não sei se algum dia vai deixar de ser assim, a gente espera que sim, mas... Então, assim, foi também uma coisa que a Lara falou que eu achei que foi muito legal de trazer. Então, assim, a Lara é incrível, né? Porque ela amarrou, assim, o tema além do tema, que o curto é sobre a Inês, é sobre a história da Inês, mas tem uma coisa que vai além disso, que é também a memória, né? Que é o que a Inês também trouxe, né? Sobreviveu e contou, trouxe a memória dela para a gente ter isso hoje. Então, quando a Lara falou aquilo tudo, foi, assim, perfeito para amarrar esse tema do curto. Muito fã da Lara. Não sei se alguém aqui... Todo mundo aqui deve conhecer a Lara, né? Eu também já fui aluno dela, no M. Ah, legal. Bacana. Ela é demais. Eu não fui, mas eu já conhecia. Legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Ó, é muito interessante isso, né? Porque eu, pensando os filmes, a gente até falou sobre isso, né? Do quanto eles, de alguma maneira, eles trabalham essa coisa de revisitar as histórias, né? Repensar a memória e tal. Que eu acho que está cada vez mais na cara que a história hegemônica ela não se sustenta, né? Tipo, fica cada vez mais evidente, assim. Então, acho que vendo os nossos filmes tão diferentes, né? Me veio essa coisa, assim, de que não dá mais, né? É um caminho sem volta agora. Eu acho bacana o que está todo mundo fazendo aqui, que é ajudando a desconstruir essa imagem de Petrópolis imperial, entendeu? A gente precisa passar disso, já deu, entendeu? Sim, é claro que isso faz parte da história de Petrópolis, mas tem muita coisa a mais, boa e ruim, que a gente precisa discutir, a gente não pode focar só num lado da história, né? Então isso é bem legal também, de todo esse trabalho aqui. Eu acho, pelo menos, que é uma coisa muito boa. Uma coisa que eu queria saber, né, além desse monte de elogio que está vindo aqui em cima do trabalho de vocês, né, o pessoal falando, né, de como é necessária essa discussão, né, do filme da Casa da Morte, né, como é um assunto caro, né, para Petrópolis. Esses dias eu vi alguém postando num grupo desses, que são grupos de enaltecer a história de Petrópolis, alguém quis fazer, acho que, né, até nesse sentido de provocação mesmo, e postou,
né, uma coisa, não lembro agora o que era exatamente a notícia, se era se o tal do camarão ia ser preso, tipo, não lembro que notícia que era, mas a pessoa fez aquela referência, né, num grupo que é um grupo sobre história de Petrópolis. E essa pessoa, ela foi achincalhada por todo aquele grupo ali, de como, né, como se aquela história ali feia, né, ela não combina com a história da princesa Isabel bonitinha, que libertou os escravos, sabe? Ela não combina com a história, né, dos alemães super fofos, né, que só passaram por coisas tranquilas também para ficar aqui e construir, né, a sua parte da cidade. Então, assim, né, o seu filme ele traz discussões muito importantes e que, né, realmente a cidade não está preparada, o seu grande público, né, que votou 75% nessa coisa maravilhosa e que está no poder, entendeu? Então, eu acho que isso diz muito da nossa cidade, isso diz muito, né, de como a gente, né, se comporta como povo, né, num geral, né, e ao mesmo tempo também que, né, num específico aqui nós temos, né, o nosso trabalho de formiguinha, Yuri, Lana, contando, né, outra história, né? Então, assim, eu queria saber como é que a perspectiva do agora, né, cada um com seu filme, né, a perspectiva de mudança dada toda essa, se há perspectiva, tipo, quais são as perspectivas do agora? Eu particularmente tenho, é difícil a gente ter esperança, né, visto a atual situação do nosso país, da nossa cidade, inclusive, mas a gente continua tendo, né, não sei aqui, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar no projeto de transformar a Casa da Morte num centro de memória, entendeu? Esse é uma das lutas muito importantes aqui da nossa cidade, que é trazer aquele espaço, transformar aquele espaço em um lugar que as pessoas possam visitar, possam conhecer, porque muita gente ainda não conhece a história da Ilana, muita gente nem sabe que teve uma Casa da Morte em Petrópolis, que pessoas foram torturadas, assassinadas. Então, a esperança é essa, que o trabalho todo aí, claro, tem pessoas que fazem um trabalho excepcional aí em relação à Casa da Morte na cidade, que continuem aí fazendo esse trabalho para que vire um centro de memória, né? Eu acho que a perspectiva é essa. Quase conseguimos, há um tempo atrás, aí o pessoal que trabalha com isso quase conseguiu, mas por várias razões aí, né, do governo, de tudo, não deu certo, mas continuem na luta. Eu espero que o curta ajude um pouquinho nisso aí, que as pessoas conheçam a história e se mobilizem para tentar ajudar nesse processo aí de transformar a casa num centro de memória. O filme está em outros festivais? Você tem inscrito ele? Outras mostras, outros festivais? Eu não coloquei mais muitas mostras, assim, eu disponibilizei ele no YouTube, porque é para quem quiser passar para todo mundo ver, quantas mais pessoas assistirem, melhor, né? E vai também ter um evento agora em comemoração não, né? Mas do dia do início da ditadura militar, que ele vai também participar. Então, assim, eu botei o curta lá no YouTube, que é para isso. Quem quiser mostrar onde for, para mais pessoas assistirem, melhor, porque isso, o objetivo é que todo mundo conheça a história da Inês e, assim, quem sabe um dia também fazer um longa, né? Eu acho que a história da Inês era um documentário longa, porque tem muita coisa ainda que nem está no curta, porque não deu tempo de falar, tem muita coisa. A história é sensacional, até o que aconteceu com ela depois, quando ela saiu da Casa da Morte, que é muito trágico também, nem deu tempo de falar direito no curta. Então, assim, um longa também seria uma coisa bacana, mas por enquanto o curta está aí, está rolando e é isso, é para quem quiser assistir. Eu, particularmente, não coloquei em festival nenhum, não. Estou, assim, aberto, botei na internet para rolar e para o pessoal assistir. Perfeito. No caso, assim, né, o meu trabalho, ano passado ele participou de algumas mostras, né, de alguns festivais, assim, e aconteceu um que foi muito bacana, assim, né, que foi um festival aqui no Rio chamado Ecrã, Festival de Cinema Experimental, e aí vale a dica para vocês, se vocês quiserem participar, eu acho que está com inscrição aberta, é do MAN, né, e no ano passado eles estavam muito, foi nessa época, assim, né, no início da pandemia, que foi quando eu fiz esse trabalho, e eles estavam, a gente não sabe se vai ter exibição lá ou não, né, ainda estava nessa... E aí decidiram fazer, né, online, só que eles separaram alguns trabalhos para fazer projeções na cidade. E para as pessoas em casa poderem ver, né?
E foi fantástico, porque eles projetaram em 5 a 6 pontos aqui do Rio, inclusive numa comunidade, assim. E aí um rapaz foi na Santa Amaro, aqui no Catete. E aí eu entrei em contato com um rapaz que ia fazer a projeção e ele filmou para mim, né? Assim, só para eu ter o registro. E foi lindo, que era um muro, né? Super bonito, assim. E aí a dança, né, do funk passando, e assim, obviamente estava cheio de gente passando, não tinha, né, um isolamento, mas tinha muita criança, e as crianças ficaram muito amarradas. E foi muito bonito ver isso, porque elas se identificaram demais. E elas começaram a dar nome para as dançarinas, sabe? Essa sou eu, essa aqui é você. E para mim isso já foi assim, quando eu vi isso eu falei, pronto, sabe? Fiz a minha parte, assim, porque foi muito bonito ver essa reação, né, imediata, assim, das crianças, assim. E eu participei de outros pequenos eventos de videodança, né, que também é uma área que dá para inserir meu trabalho. Participei de um festival de videodança dos Estados Unidos, um festival pequeno, aí também todo online, com debate e tal. Agora eu estou planejando um outro, também nessa linha. Eu tenho um material enorme que eu coletei de YouTube, assim, eu estou meio reorganizando, e aí eu vou trazer outros tipos de mulheres, vou trazer mulheres trans. Aí eu tenho imagens de mulheres tem uma mulher com um bebê no colo ensinando a dançar, gente, a coisa mais linda, assim. Na verdade, ela estava sem o bebê, aí necessidade pegou a criança e continuou dançando para ensinar, sabe? Então, eu quero continuar nessa linha. Uma coisa muito boa também que vai acontecer agora, eu estou muito feliz, é que eu escrevi um projeto em 2019, né? Porque eu sou de um terreiro de candomblé aqui não é nem do Rio, é entre Caxias e Belford Roxo. E eu inscrevi, né, para fazer um trabalho das danças das Iabás desse terreiro em animação para o edital Rumos do Itaú Cultural e foi selecionado. Então eu vou ficar agora, tô muito feliz, nossa, muito legal, assim, muito legal. Obrigada. E aí vai ser um ano de trabalho e assim, né, por mais que a pandemia esteja no pior momento, eu tô assim correndo né, para resolver tudo agora, porque em maio a gente começa. E o pai de santo da casa, né, o pai Zezito, ele já tem 87 anos, só que já tomou as 2 doses da vacina, graças a Deus, que era uma preocupação também. Mas é isso, poder contribuir de alguma forma, né, e ajudar o pessoal lá, que é muito querido, que né, é uma resistência pura, assim, você vê os terreiros, né, como é um espaço de muita criatividade, de muito amor, de acolhimento, né, de resistência direta ao sistema colonial, assim, desde que começaram, né. Então é muito bonito poder, de alguma forma, contribuir, assim, com isso. É isso. Alguém quer falar? É tu mesmo. Posso falar? É eu mesmo. Então, perspectivas, né? Vou falar perspectivas do trabalho. O Ano da Marmota. Ele, aqui na mostra, é a segunda mostra que ele está sendo exibido. Ele foi exibido em janeiro num festival online global chamado Lift Off Global Network, cuja sede é em Londres. E era um festival que tem exibições em vários lugares do mundo, mas foi adaptado para online, né, por conta da pandemia. Então, aqui na mostra é o segundo lugar onde ele está sendo exibido. Ele foi selecionado para um festival em Bucareste, na Romênia, de filmmakers internacional, assim, do mundo inteiro, e um festival no Canadá também. Eu não vou lembrar o nome dos festivais agora, eu realmente sou ruim de nome. Mas tudo para abril, maio, e é isso. Essa é a perspectiva do trabalho. Então, eu devo rodar ele um pouquinho em alguns festivais, depois eu tento, ou eu deixo público, eu faço isso, né? O Mulheres de Pedra e Cascatinha eu fiz isso. Rodei alguns festivais, a Aline exibiu um tanto aí, esses dois, e agora eles estão aí, YouTube e Vimeo. Perspectivas para o Brasil, né? Falou de perspectiva, vamos falar do Brasil. A curto prazo, fica difícil ter esperança, igual o Pedro falou. Complicado, mas a longo prazo eu tenho. Sabe por quê? Por causa do que o Yuri falou, porque a história hegemônica já não dá mais, né? Assim, não cabe. Então,
quando eu penso nessas questões todas, eu penso que numa escala macro, a gente está, todos nós aqui, a gente está colocando um tijolinho para construir algo que a gente talvez nem veja, entendeu? Eu acho que a gente está começando um caminho, porque a história hegemônica, a história colonial não cabe mais, não tem lastro, é só história de dominação, assim. Então, como o Pedro falou, o Brasil é um país construído na base da violência, mas eu acho que um dia isso pode se reverter. A gente tem que, quanto mais a gente falar disso, mais a gente tem possibilidade de mudar. Então, a longo prazo, eu tenho esse vício do otimismo, né? Eu sou otimista. Yuri? Esse memória epidérmica, ele aconteceu, ele foi criado meio que pro Fica em Casa, né? Esse edital que aconteceu no meio do ano passado e que a gente recebeu só essa semana. Então tem o Fica em Casa com Cultura e também tem a mostra Rani, de arte negra, que é uma mostra de arte daqui de Petrópolis, que está acontecendo também essa semana, que foi também exibido nessa mostra. Também da Aldir Blanc, né, e tal. E tem esses dois lugares, e por conta disso eu acabei também colocando público no meu Instagram. Mas agora, ouvindo esses festivais, fiquei assim, tipo, eita, quero saber. Então, eu queria falar sobre isso. Quando eu fiz esses curtas, porque Mulheres de Pedra, por exemplo, fiz em 2014, o Cascatinha é 2016. Eu, muito pesquisadora, eu fico fuçando, né? Eu descobri algumas plataformas de exibição para curtas e filmes independentes pelo mundo, assim. E tem uma, eu posso até escrever aqui, eu posso escrever no chat que aparece, eu não sei se vai aparecer, mas é um site chamado filmefreeway.com. A Ilana conhece. Que é um site que você faz um perfil, você coloca seus trabalhos e você pode filtrar festivais dentro, fora do Brasil, pelo mundo, com taxa de inscrição gratuita, ou paga, ou longa, ou curta, ou, enfim, tem N possibilidades. Esse, para mim, é o melhor. Tem alguns sites desse, mas esse, para mim, é o mais funcional. Esses festivais que eu falei que eu fui selecionada foram todos através dessa plataforma. É uma plataforma bem legal. Eu lembro que teve um que você comentou comigo, não lembro se é Shot the Pot. Era esse o nome? Como é que é o nome? Eu também conheço, Short Film Depot, também conheço esse. Mas o filme Freeway, todos que eu passei, assim, eu tentei vários e vários eu não passei, assim, é isso, a gente, né, tenta tudo que tiver, assim, principalmente os gratuitos. e os que eu falei foi por esse site. Até o Ecrã, que é aqui do MAN, eu fiz por esse site. Os festivais fazem perfis e selecionam por ali também, né? Enfim, mas assim, é uma coisa de muita tentativa e de martelar, porque o Cascatinha foi selecionado por um festival, por exemplo, com tema sobre um festival sobre futebol na Colômbia e na Venezuela em 2017. Mas para eu conseguir entrar em um, eu inscrevi em 50. Assim, é assim, a gente vai inscrevendo e vai, a gente vai martelando. Entendeu? Até conseguir. Bom saber dessa plataforma. Salvei aqui. Muito obrigado. Lá também. A gente está meio que caminhando, né, para o final. Eu gostaria de falar das minhas expectativas também, que são também, eu sou uma otimista corrigível, como a Fernandinha. Eu costumo brincar, que eu não tenho nem chance para ter outra perspectiva, porque eu botei 3 filhos no mundo, sabe? Então, assim, o mínimo que eu tenho que deixar para eles é a esperança de que, a gente vai sair dessa roubada. E aí eu acho, assim, muito importante, uma coisa que aconteceu com a gente, que a gente talvez só vai entender daqui a uns 3, 4, 5 anos, talvez até mais, é essa grande influência que é, a gente estar na pandemia e nunca ter trabalhado tanto. A galera do a galera da produção
cultural através, né, de todos esses recursos chegando, com atraso ou não, mas eles foram chegando, né? A Lei Aldir Blanc, então, ela deu uma grande impulsionada, né, no setor. E aí a minha grande esperança e a minha grande, né, perspectiva, né, quanto a tudo isso, é que eles não perdem por esperar a transformação cultural e a revolução cultural que a gente vai fazer nesse país, depois desse derrame de projetos acontecendo, e vai ser uma avalanche de produção de conhecimento, sabe, de conhecimento de resistência, de conhecimento de afirmação. Então, vocês se preparem que o nosso retorno, meu bem, vocês que estão aí no poder achando que vai ficar tudo tranquilo para vocês, não vai ficar assim, não. Tá? Então, a minha esperança é justamente essa, que os artistas agora consigam, permaneçam trabalhando, permaneçam unidos, permaneçam se fortalecendo, né? Que a gente continue, né, enquanto artista, também trazendo essas transformações, né? Então a gente tem, antes a gente fazia, né, exibição de filme todo mundo junto, agora a gente faz a exibição do filme de longe, mas quando voltar a ter junto, a gente não vai ser simplesmente engolido pela tecnologia, não, a gente vai usar a tecnologia ao nosso favor, e aí eu posso assistir o Festival de Brasília daqui de Petrópolis, ao mesmo tempo que quem estiver lá morando em Brasília, ou com seus convites para assistir, né, que a gente consiga, né, tirar o melhor desse puro suco, né, que os eventos, né, e as mostras e os festivais, né, só tenham a ganhar com isso, né, com a questão da presença e com essa possibilidade de democratização também, né, que a internet uma ou bem traz, né, que às vezes a pessoa não poderia vir aqui a Petrópolis um dia, né, que a mostra acontecia lá no Sesc Quitandinha, entrar no Sesc Quitandinha e assistir, está podendo assistir agora. Né? Então, eu quero os dois, eu quero que a gente faça presencial, eu quero que a gente faça online, e a minha perspectiva é a melhor possível. E é isso. Até porque tem um monte de projeto sendo gestado ainda, que a gente está falando do que é possibilidade de fazer. O que não está sendo possibilidade de fazer ainda, tem uma par de gente gestando. Não, estou aqui fazendo um projeto, porque quando acabar a pandemia, ainda tem isso, ainda tem muita coisa que vai acontecer. Né, estamos num momento, né, de potência, né, triste, né, dada a nossa, né, geopolítica, né, viramos a criança piolenta do mundo, mas eu acho que a gente, né, tem uma potência muito grande aí de transformação, né, eu acredito nisso. É isso então, gente. Quero agradecer ao Pedro, à Ilana, ao Lívia, à Fernanda, que são sempre tão parceiros, tão generosos, né, trazerem os seus filmes, né, toda vez que eu ligo e peço, eu nunca ouvi um não de vocês, eu fico assim, muito emocionada. Agradecer principalmente a Regina, a Elaine, a Cíntia, o Gabriel, toda a equipe, né, da Mostra de Audiovisual de Petrópolis, toda a equipe da escola, né, do Colégio Estadual Dom Pedro II, né, todos os alunos, né, e a gente se vê dia 29, então, a mostra está rolando, né? Vocês acessem, então, né, a página né, o site da mostra, o canal da mostra para continuar acompanhando. E é isso, então. Obrigado, Aline. Valeu pelo convite. Obrigada, gente. É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado. Valeu, obrigada, Aline. Valeu, gente. Tchau, galera. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite.